Entende? Identificar o fato, escrevê-lo com as próprias palavras. Emitir uma opinião sem usar o eu, sem usar barbárie, hediondo ou catastrófico, sem usar palavras vagas, como acho, penso ou acredito. Aí você fez a apresentação da tese. Nos 2 parágrafos do meio, no segundo e no terceiro parágrafos, você vai fazer a defesa da tese. O que é a defesa da tese? A defesa da tese é a argumentação. A argumentação é a alma do negócio. Para vocês observarem algumas dicas sobre argumentação, por favor, no material de vocês, aqui na página 17. Na página 17. Veja bem. Veja bem. Quais são, João Filho, as melhores estratégias para defender uma tese? No material de vocês, há ótimas dicas sobre como proceder, certo? Muito bem, olha aí, procedimentos, tá? Você vai escrever aí ao lado de procedimentos. Sugestões para defesa de tese. Do lado de procedimentos, são sugestões para defesa de tese. Tá? Que caminhos você traçou, que estratégias você selecionou para fazer a sua defesa de tese? A alusão histórica, o fato sobre o qual você me perguntou ali. A alusão histórica, moçada, a alusão histórica é uma forma de conhecimento profundo de um problema. É ótimo argumentar, defender ponto de vista, partindo de uma alusão histórica. Imagine que você está falando sobre o problema da reforma agrária. O Brasil é um país que tem uma péssima distribuição nas suas terras. Nós temos, por exemplo, 83% do continente sul-americano. O Brasil é um subcontinente. Dentro desse gigante, 86% da população é urbana. 14% da população desse gigante vive no interior. 86% da população brasileira vive na cidade. Então, a má distribuição da população é um problema social gravíssimo do Brasil. O campo está abandonado e as cidades superpopulosas, violentas, sem condição de infraestrutura igualitária para todo mundo. Aí você quer discutir que o problema da reforma agrária ajudaria a trazer o homem de volta para o campo. Ótimo. Isso é uma grande solução para os problemas do Brasil, sabia, galera? O êxodo urbano. Então é um argumento até interessante para você pensar, poxa, por que o Brasil tem tantos problemas? Porque o Brasil está mal distribuído territorialmente. A população está mal distribuída. As cidades superlotadas e o campo abandonado. Então proponha, numa discussão sobre esse problema, que o governo estimule políticas agrárias, políticas que tirem o camponês da cidade, da condição subhumana debaixo do viaduto, e o leve a produzir, e o leve a plantar, e o leve às regiões. Mas para isso tem que ter, enfim, uma série de questões, entre elas a reforma agrária. Uma política hídrica decente, que não nos deixa à mercê da seca, enfim. Mas aí você vai discutir, sabe quando foi que começou o problema da má distribuição de terra no Brasil? Nas capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, em que grandes porções de terra foram dadas a um único indivíduo com a sua família, os donatários. Então onde é que está a origem do problema agrário brasileiro? Lá nas capitanias hereditárias. Então você vai começar a discutir o problema da má distribuição urbana e tudo mais, usando um argumento histórico, capitanias hereditárias. O que é que o corretor vai achar? Poxa, esse cara tem profundidade, esse cara tem um conhecimento mais profundo do problema, entende? Que tal se nós começássemos a discutir a questão da violência com o genocídio indígena praticado pelos portugueses no período colonial?
Que tal? Será que isso é ilógico? Será que é incoerente dizer que a sociedade brasileira se estruturou a partir de um genocídio? Em 1500, nós tínhamos de 2 a 5 milhões de índios nesse país. Hoje nós não temos mais de 200 mil. Você quer negar que houve um genocídio indígena? Você quer negar que o nosso processo colonizatório se sustentou em cima da violência praticada contra os índios? Então, como não querer que uma sociedade dessa viva sob o signo da violência? Se na base histórica de formação do nosso povo está o genocídio indígena. Entende? Então, essa é uma maneira interessante de argumentar. A alusão histórica, tentar entender a raiz do problema. Para isso você tem que ser um bom estudante de história do Brasil. Porque no Enem, os temas da redação partem da realidade cotidiana brasileira. Mas muitos problemas que nós vivemos hoje têm uma origem histórica. E essa origem histórica pode ser um bom caminho para a argumentação. Muito bem, definição, né, galera? Começar com um conceito. Vamos conceituar uma ideia. Vamos definir uma ideia. Se você vai discutir violência, o que é a violência? Quais são as formas de violência? Quais são os tipos de violência? Sabe qual é o grande companheiro para isso? O dicionário. Sabe, você tem que ter uma boa gramática. Ah, João Filho, eu não quero pagar um absurdo, eu quero ficar vindo para esse projeto maravilhoso aqui, sabe? E quero ficar estudando em casa. Que livros eu devo ter em casa? Você tem que ter uma boa gramática. Você tem que ter um bom livro de história do Brasil. Você tem que ter um dicionário. São 3 ferramentas imprescindíveis, né? A gente sabe que a prova de redação contempla os temas da história do Brasil. São temas contemporâneos, atuais, mas cujas implicações nos levam à questão histórica. Seja um bom aluno de história do Brasil, tenha um livro de história. Poxa, você compra num sebo um bom livro do Carlos Vicentino por R$20. Você pode ter um dos grandes historiadores do Brasil na sua casa com R$20 no livro comprado baratinho em qualquer lugar, vai na biblioteca, pede emprestado, enfim. Um bom livro de história do Brasil, uma boa gramática e um bom dicionário. Com esses 3 companheiros e muita dedicação e força de vontade, dá para entrar no Exame Nacional do Ensino Médio na UFC sem mistério nenhum. Porque essa prova é democrática, galera. Essa prova é democrática. Sabe, ela possibilita que pessoas que já passaram um tempo longe da vida escolar retornem e obtenham êxito. Pessoas que sempre tiveram dificuldade podem superar essas dificuldades. Isso é uma questão de força de vontade e dedicação. É possível, sim. Muito bem. Sequência de interrogações. Olha, essa questão é importantíssima, viu, galera? Sequência de interrogações. Você pode começar um parágrafo de argumentação enumerando 2 ou 3 perguntas. Agora, qual é o compromisso que você vai ter que assumir no parágrafo de baixo? Responder as perguntas que você fez, tá? Nunca no seu texto ponha pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica, João Filho? É a pergunta para a qual você não tem resposta. Entende? Você vai estar fazendo um texto sobre violência no Brasil. Aí você quer terminar o seu texto comovendo, seduzindo o leitor, empolgando. Aí você lança perguntas retóricas. Até quando a sociedade brasileira vai conviver com tamanha onda de violência? Será que mais crianças inocentes terão que morrer para que as autoridades se conscientizem de que algo tem que ser feito, cara? Até quando? Até quando? Ó, que péssimo final. Isso se chama pergunta retórica. Pergunta para a qual não se tem resposta, não ponha. Agora, se vai fazer um pequeno questionário, pode, né? Quais são as causas da violência? Interroga. O desequilíbrio familiar, a falta de educação, a falta de uma distribuição igualitária da renda. Pode fazer perguntas se eu for responder. Aí você já tem um mini questionário valendo como argumentação, valendo como defesa de tese. Apresentação de dados estatísticos. Moçada, apresentação de dados estatísticos. Vou dar uma dica para vocês, tá?
Vou dar uma dica. Vocês têm que tentar decorar, entende? Não tem vergonha não. Os principais indicadores sociais do Brasil. Quais são os principais indicadores sociais do Brasil? Vamos lá. IDH. O que quer dizer IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é o IDH do Brasil? Segundo, os nossos principais indicadores de educação. Quanto das nossas crianças está na escola, quanto dos nossos jovens está no ensino médio, quanto de brasileiros existem hoje na universidade. Indicadores de educação. Segundo, indicadores de saúde. Indicadores de saúde. Quantos médicos há per capita neste país? Onde há mais médicos por habitante? Onde há menos médicos por habitante? Indicador de saúde. Outro indicador, a integração econômica. O que quer dizer integração econômica? Quanto dos brasileiros estão na economia ativa, trabalhando com carteira assinada, trabalhando com dignidade trabalhista? IDH, educação, saúde, economia e participação da juventude.